Queridos, agora eu quero convidar aqui o pastor Valber. O pastor Valber vai trazer o recado dele através da mensagem nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E aí eu quero, junto com você, igreja, orar pelo pastor Valber. Talvez, de repente, seja novidade para alguém, que sempre que a gente fala, né, alguém diz assim, eu não sabia, pastor Valber é meu irmão mais velho, eu sou o caçula, ele é o mais velho, ok? E aí ele ficou com os olhos azuis, verde agora, e eu fiquei com a beleza. Simples assim, como diz ele. Simples assim. Vamos orar, igreja? Estende a sua mão aí de onde você estiver. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha usar a vida do teu filho. Amém? Senhor, nós te adoramos pelo teu mover nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque esse culto é para o Senhor. Obrigado por cada doação já feita. Obrigado por cada família que já foi abençoada. E obrigado, Senhor, porque nós vamos poder abençoar muitas outras por conta dessas doações. Nós te adoramos. E agora eu coloco a vida do pastor Valber nas tuas mãos, que o Senhor venha usá-lo nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para falar através dele e que possamos continuar sentindo a tua presença neste lugar. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Você prestou bem atenção, né? Eu sou o mais velho, ele é o caçula, mas parece que eu sou o caçula. Simples assim. Graça e paz, meus amados. É bom estar com você nessa noite, compartilhando das maravilhas do nosso Deus. E hoje, como foi dito por várias vezes, estamos com uma live diferente, uma live solidária. Eu costumo dizer que Nação Santa não para. Nós estamos sempre buscando ter a nossa missão semelhante à missão de Cristo. Cristo, quando esteve aqui na terra, o tempo inteiro, ele se preocupava com pessoas. Se você analisa, se você lê, se você medita na palavra de Deus, você vê os evangelhos, o tempo inteiro, aonde Cristo estava, tinha multidão. E Cristo, ele tinha uma preocupação com a saúde física, com a saúde espiritual e com a saúde mental do ser humano. O tempo inteiro você vê Cristo curando, libertando e tendo a preocupação de mostrar à humanidade a salvação através dele. E nós, como igreja, estamos buscando seguir essa mesma missão. Nação Santa tem buscado se assemelhar a ele nesses projetos. Nós não só nos preocupamos com a vida espiritual, com a vida sentimental, nós também nos preocupamos com a vida física daquelas pessoas que estão próximo de nós. E nós queremos, nesse momento, te dar a oportunidade de fazer parte desse trabalho tão maravilhoso. O trabalho que demonstra o seu amor para com o seu semelhante. Nesse momento de dificuldade, onde pessoas perderam o emprego, onde pessoas estão passando necessidade mesmo. Você sabe disso. Existem famílias nesse momento, na sua casa, dentro da sua casa, que não têm o que dar aos seus filhos. Imagina aí comigo, você que é pai, você que é mãe, você imagina o seu filho te pedindo um biscoito, te pedindo arroz, te pedindo feijão, e você olhar para ele e falar para ele assim, papai e mamãe não tem. E nós não podemos permitir que isso aconteça sem fazer nada. Então, Nação Santa, nesses momentos, no dia de hoje, ela está dando oportunidade a você de fazer parte de algo grandioso, que é distribuir, de abençoar, de compartilhar com essas famílias que estão necessitadas. Então não fica de fora não. Durante todo o dia a equipe já esteve aqui recolhendo bastante alimento, Deus nos abençoou, foi maravilhoso, mas isso continua. Nós queremos estar sempre batendo a nossa meta. Já foi dito aqui quantas cestas nós já distribuímos, a nossa meta, mas nós queremos estar sempre superando isso. Não sabemos o quanto tempo isso vai durar. E nós não podemos parar. Então já foi colocado aí para você as contas da igreja, já foi colocado aí para você alguns telefones
para que você contribua. Então, nesse momento agora, adore ao Senhor contribuindo. Faça a sua parte. Tem um ditado, né, que nós falamos muito, mas eu gosto que ele se torne realidade. Aquele ditado que diz assim: juntos somos fortes. Até onde você acredita nisso? Até onde você está disposto a fazer parte disso? Porque falar juntos somos fortes e não fazermos nada, ficar de longe com a nossa despensa cheia, com a nossa geladeira cheia, eu não sei se esse ditado é real. Agora, quando você abre mão de alguma coisa por alguém, você está fazendo parte desse ditado. E você está fazendo parte principalmente da missão de Cristo. Eu tenho feito uma pergunta: a missão de Cristo é a sua missão? É uma pergunta. A missão de Cristo tem sido a sua missão? Nós precisamos analisar isso o tempo inteiro. Eu tenho falado em todas as oportunidades, você já me ouviu falando isso várias vezes, eu tenho tido a preocupação do retorno do Evangelho Bíblico. O Evangelho Bíblico nos faz ser solidário. O Evangelho de Cristo Jesus nos faz ser solidário. Por quê? Porque o próprio Deus iniciou tudo isso lá no Éden. Vamos mergulhar um pouquinho. Eu botei como tema dessa palavra, já é uma palavra que está no meu coração há um bom tempo, veio a calhar nessa transferência da live solidária para hoje, né? Eu acredito em jesuicidência, tudo certinho, a gente não trama nada, a direção de tudo está com o Espírito Santo. E eu coloquei como tema a Trindade e a salvação. Eu quero falar um pouquinho com você, ler alguns versículos com você, falando exatamente sobre o papel de Deus, o papel de Jesus e o papel do Espírito Santo na salvação da humanidade. E Cristo, Deus e o Espírito Santo fizeram a sua parte. E nós precisamos dar continuidade. Agora, somos nós que precisamos fazer a nossa parte. E lá no livro de Gênesis, quando você começa a ver Deus fazendo a parte dele em compartilhar o amor dele conosco. Você vê Deus em um momento criando o homem, ele forma o homem. Eu posso usar a palavra precisar, né? Eu gosto muito de algumas palavras assim. Deus, ele sentiu algo tremendo, algo maravilhoso, e ele forma o homem. Ele cria o homem. E olha como eu disse no início, que Deus sempre se preocupou com o ser humano. Ele formou o homem, ele bota o homem no Éden, ele cria tudo com o poder da sua palavra. Mas tem uma parte muito interessante, que eu gosto muito, que mostra para mim essa preocupação, quando a Bíblia diz que ao final de toda a tarde, Deus ia conversar com o homem. Eu entendo isso como uma preocupação. Eu creio que ele ali ia bater um papo com o homem, criatura sua, né? Eu acredito que ele chega ali e começa a conversar com o homem. E aí, como é que tá? Como é que foi o dia? O que você fez? Batendo um papo gostoso. Ele se preocupava com o homem desde a sua criação. Por isso eu digo que nós precisamos dar continuidade ao chamado, nós precisamos dar continuidade à missão, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles nos mostraram praticando tudo isso. Eu costumo dizer que nós fugimos muito disso. O homem tornou-se egoísta, o homem tornou-se uma pessoa preocupada com os seus problemas, com as suas dificuldades. Eu preciso, dentro da live, ele está preocupado em encher a sua despensa, ele está preocupado em ter a sua conta bancária alta, cheia, ele está preocupado em ter a sua geladeira cheia. Deus lá no início já está preocupado com o homem, ele cria o homem, ele dá o melhor para o homem, mas ele não abandona o homem lá no Éden. Ele poderia deixar o homem lá, né? Ele cria tudo, dá o melhor. Você imagina, a criação, tudo era o melhor, ele poderia abandonar o homem lá, não, ele não fez isso. Ele tinha essa preocupação de toda tarde ir lá bater um papo. Acredito que para ver se ele estava precisando de alguma coisa, se ele estava necessitando de alguma coisa. Você conhece a história, mesmo Deus
tendo toda essa preocupação, mesmo Deus doando o tempo dele, de toda a tarde como Criador, tendo a preocupação de conversar com a criatura, mesmo Deus fazendo tudo isso, o homem peca. O homem dá ouvido não a Deus. Eu acredito que, se nós fôssemos Deus, se eu posso falar dessa forma, nós não daríamos uma segunda chance. Pô, já dei tudo para eles. Dei o melhor. Eu tinha um tempo e tirava esse tempo para estar lá batendo um papo com ele, e ele não deu valor a isso. A primeira voz estranha que surgiu, ele abandona a voz, a minha voz, que todos os dias estava lá conversando com ele, e ele deixa se enganar por uma outra voz. Eu acredito que, se somos nós, cessaria ali. Mas Deus, ele continua demonstrando a preocupação com o ser humano. Olha o que a Bíblia diz. Você conhece muito esse versículo, é um versículo lindo. Versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda, olha que exemplo que o nosso Deus deixa para mim e para você. Mesmo com o homem dando as costas para a sua voz naquele momento, tendo tudo, a preocupação de Deus, ela não cessa, ela continua. E Deus, ele dá um jeito, se eu posso usar esse termo para ser bem claro com você, ele dá um jeito, o jeito dele. Olha que jeito dele. Ele decide dar o seu Filho único para nos resgatar de volta. E muitas vezes nós não estamos dispostos hoje a abrir mão de coisas materiais para abençoar o nosso próximo, coisas que amanhã nós vamos adquirir de novo. Hoje nós não temos coragem, muitas vezes, se temos em nossa casa 5 quilos de arroz, de doar 2,5. Hoje, muitas vezes, nós não temos coragem, se temos R$1.000 no banco, de doar para o outro 500. Por quê? Porque estamos preocupados com de satisfazer a nossa vida apenas. Fugimos do propósito de Deus, que nos ensina a doar, que nos ensina a dar, que nos ensina a preocupação com o ser humano. Olha que preocupação linda, eu sempre que falo desse versículo, para que haja um entendimento maior, eu gosto de ser muito franco, e eu queria que você fosse franco comigo agora na sua casa, para você entender isso. É preciso você entender isso. Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Jesus era Filho único de Deus, dessa forma. Mas Deus não abriu mão, ele abriu mão do seu Filho por nos amar. Ele abre mão do Filho pelo outro, pelo próximo, que somos nós. Você só consegue entender isso respondendo a pergunta que eu vou te fazer. Seja sincero, seja sincero. Você tem um filho, ou a sua esposa, caso filhos não tenham, ou esposo, enfim, alguém que você ama demais. Você teria coragem de dar o seu filho? Você teria coragem de oferecer o seu filho para que alguém vivesse? Seja sincero comigo. Mas ele era Deus. Vamos parar com essa história. Deus faz nos mostrando o caminho. Deus faz não é porque ele era Deus, não. Ele faz porque ele sempre procurou ser o exemplo. Tudo o que está contido na palavra de Deus é real e é possível, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre foram exemplos, mostrando como se faz. E Deus se preocupava tanto com isso, tentou nos ensinar isso, doando o seu Filho, Jesus. Deus e a salvação, ele queria
de novo, trazer o homem para perto dele. E a forma que ele encontrou, a única forma para que isso acontecesse, era Cristo se tornando homem, viver na terra e morrer para nos trazer de volta para ele. E ele abriu mão do seu próprio filho para isso. Deus fez a sua parte na salvação. Deus doou o primeiro. Por isso hoje nós ficamos muito tranquilos quando falamos em abrir mão de bens materiais para abençoar pessoas. Eu acredito que isso é um ensinamento da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu já mostrei para você que Deus fez a parte dele. Deus fez a parte dele. Deus envia Cristo, mas Cristo poderia dizer não. Não foi algo forçado, não foi uma imposição. Eu acredito que foi um bate-papo. Eles conversaram. E Deus chega para Jesus, falando, contando a história da minha forma, Deus chama Jesus e conversa com Jesus, chama o Espírito Santo e bate um papo e chega para Jesus e fala assim, ó, eu amo muito esse pessoal, eu amo eles demais, essa é a minha criação. Aí de repente, não que esteja escrito isso, tá? Só para você entender, mas eles deram mole na conversa, mas Deus falou, não, mas eu amo eles mesmo assim. Mas eles ouviram a voz que não era sua, não importa, eu continuo amando eles, e tem uma forma de eu trazê-los de volta, de eu trazê-los de novo ele para perto de mim, e acredito que nessa conversa, e como seria? Você vai ter que tornar-se homem. Eu tornar-me homem, largar, abrir mão da minha divindade? Sim, essa é a forma. E Cristo poderia dizer não. Acredito que ele poderia chegar e falar, não vou fazer isso não. Mas não foi isso que aconteceu. Ele aprendeu com o Pai. Deus ensinava, Cristo aprendia. E ele simplesmente obedeceu. O processo de salvação inicia-se. Cristo vem. Cristo é mandado para poder dar continuidade a isso, e lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que isso? Romanos 6, 23, responde, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Vocês estão prestando bem atenção? Eu faço questão de ler o versículo para que você entenda que nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de denominação evangélica. Eu estou falando para você do processo de salvação criado pelo próprio Deus, o Deus da Bíblia. E isso tudo por amor a nós. Ele nos ensina a doar. Ele doa o seu filho e Cristo vem, entendendo que ele precisaria dar prosseguimento a esse processo, cumprindo a parte que lhe cabia. Porque a partir do momento do pecado, a única forma da reconciliação é Jesus Cristo. Não existe uma outra forma. Eu não quero aqui ficar listando para você pecado. A palavra pecado significa separação, errar o alvo. Quando você erra o alvo, quando você peca, você erra Cristo. Tudo aquilo que vai contra Cristo é errado. Eu não preciso listar, você sabe muito bem. Nós sabemos muito bem aonde ir, como ir, por que ir. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Sabemos. Muitas das vezes não queremos assumir isso, porque sempre botamos culpa em pessoas, em situações, pelos nossos erros, mas sabemos. Mas Deus nos amou tanto, que manda Jesus, doou Jesus. Jesus veio, porque ele sabia isso que eu li para você, que o salário do pecado era a morte. Ele sabia disso. E ele precisaria dar o dom gratuito da vida eterna, que só poderia vir através de Cristo. E Cristo veio. Cristo homem viveu aqui. E quando viveu aqui, Cristo homem, eu tenho lido muito sobre isso.
O tempo inteiro que Jesus, hoje eu conversava aqui fora com o Dionei, eu falava exatamente sobre isso. Dionei, Cristo, ele sempre se preocupou com o ser humano. Aonde Jesus estava tinha uma multidão. Por que será? Por que será? Porque a multidão necessitava de cura física, cura espiritual e cura emocional. E era isso que Jesus oferecia. É lógico que o intuito era a salvação através dele, mas ele primeiro cuidava do ser humano. Ele se preocupava com todas as áreas do ser humano, todas. Ele não se preocupava com uma e largava a outra, não. Ele tinha preocupação com todas as áreas do ser humano, física, espiritual e emocional. E aonde Jesus estava, aconteciam esses milagres, cura física, havia libertação, as pessoas eram transformadas, porque a palavra dele era uma palavra de amor. Ele doava. Cristo, quando esteve aqui, ele doou o tempo dele inteiro em prol da humanidade. Quando homem, depois ele fez o sacrifício de morte, mas quando vivo aqui, o tempo inteiro ele tinha preocupação com o outro. Ele tinha preocupação em saciar. Você conhece passagem onde as pessoas tinham fome e ele transformava, ele multiplicava, ele saciava a fome. A preocupação não era só, olha, vocês precisam acreditar em mim e eu vou morrer. Não, ele cuidava do ser humano quando Cristo homem. Por isso eu insisto em dizer como nós fugimos disso. Mostrei para você Deus fazendo, e às vezes você não entende isso. Você lê, mas não consegue entender isso. E eu estou mostrando para você Cristo. É o único que pode nos salvar, é o único que pode nos libertar. Ele tem uma preocupação com você, não só de você ir para o céu. Não, Ele quer que você tenha uma vida aqui, quanto vivo, uma vida de paz. E é possível. É possível. Para isso nós precisamos o quê? Entender esses processos. E Cristo doou-se também. João capítulo 5, Atos 4,12 ainda diz assim, para que você entenda, eu estou lendo a Bíblia. Atos 4,12, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. A salvação é em Cristo Jesus. Quando Deus dá essa missão para ele, ele vem. Ele entende que Deus Pai quer essa restauração. Deus Pai quer de novo, ao fim da tarde, bater um papo com o homem, com o ser humano, mesmo o homem ter dado as costas para ele, lá no Éden. E hoje eu vejo o homem dando as costas do mesmo jeito. Não querem ouvir a palavra, não querem viver a palavra, não querem receber esse ato de doar de Cristo. Cristo doou-se por nós. Cristo tenta nos ensinar que nós precisamos dar continuidade a essa missão. João capítulo 5, versículo 24, diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, presta atenção, como o adversário, o inimigo das nossas almas, ele sabe das verdades dessa palavra, e ele tenta cegar-nos, tenta cegar o entendimento. Presta atenção nessa palavra. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia ela tem resposta para tudo, irmãos, amigos. Se você precisa ter uma vida digna aqui, uma vida de felicidade aqui, viva os princípios da Bíblia, entenda as determinações dela que é para nós. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Simples assim. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, porque pela graça
sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da obra, para que ninguém se glorie. Mas quando nós temos fé realmente em Cristo, quando nós acreditamos na palavra, quando nós cremos em Deus, nós começamos a praticar boas obras. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Você entendeu isso? Você está conseguindo alcançar o que a Bíblia diz? Não é o que eu estou dizendo, não. Eu estou lendo para você o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos acreditar naquele que enviou Jesus, que é em Deus, aquele que iniciou esse processo que eu estou tentando explicar de uma forma bem rápida. Nós temos que acreditar que Ele enviou Jesus para nos reconciliar a Ele, quer dizer, Ele doa, Jesus também doa, e o que nós estamos fazendo? Nós não queremos nem ouvir hoje, a palavra está dando comichão nos ouvidos. Quando se fala da palavra de Deus, as pessoas se afastam, correm. Sabe por quê? Porque ela confronta o ser humano. Ela nos confronta. Quando você consegue entender isso, você sente a necessidade de mudança. Então eu falei para você de que Deus doou-se. Eu falei para você que Jesus também doou-se. Ele vem, cuida do ser humano, ensina exatamente. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. Olha só, tudo levado à solidariedade. Jesus andou fazendo o bem, e nós não queremos seguir os passos dele. Tudo antes da morte, antes do sacrifício principal que nos garante esse retorno, Jesus andou aqui na terra fazendo o bem. Acredito que, para que isso? Para nos ensinar, para mostrar que Ele não falou algo que nós não poderíamos alcançar, não. Ele falou para nós algo que é possível, mas é necessário acreditar, ouvir a palavra, é necessário meditar na palavra, e acreditar nesse processo de que Deus envia Cristo, que faz a sua parte, morre nos dando esse direito. Aí entra a ação do Espírito Santo, que a Bíblia diz lá, que o próprio Jesus disse que era necessário Ele ir para que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, também desse continuidade a esse processo. Deus Pai doando-se, Deus Filho doando-se, agora é hora do Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo faz? A primeira coisa, Ele hoje ainda age aqui, em nós. A Bíblia diz que nós, hoje, quando acreditamos na palavra, quando ouvimos a palavra, quando recebemos Cristo, quando acreditamos que Deus iniciou esse processo, Ele passa a morar dentro de nós. Olha que coisa linda, o Deus Espírito Santo, voluntariamente, decide morar dentro de nós. Olha, Ele quer comunhão conosco, Ele quer dar continuidade a esse processo nos ensinando, e a primeira coisa que Ele faz, convence o homem do pecado. 16 de João Evangelho 16, 7, 8 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha só, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. Se você é morada do Espírito Santo, todas as vezes que você desvia-se um pouco do caminho que Deus projetou para você, Ele fala contigo. Você pode até não dar ouvido, você pode até decidir seguir os seus pensamentos, você pode até decidir a fazer do seu jeito, mas Ele te orienta. Ele diz para você: opa, você dá o nome que quiser, as pessoas falam que é a consciência, que é isso. Não, é o Espírito Santo. Quando ele entra dentro de você, quando você acredita nesse processo que eu estou tentando te explicar bem rápido, quando você acredita nisso, ele entra dentro de você, por um momento, quando você vai desviar-se, ele te incomoda.
se eu posso usar o termo incomodar. Ele fala com você. Por quê? Porque é a função dele. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós decidimos a doar, é o Espírito Santo. Ninguém decide fazer ação solidária porque a gente é bonitinho ou porque a gente acha de... Não, não. É o Espírito Santo nos fazendo lembrar que esse é um processo que Deus iniciou e que nós precisamos dar continuidade. É simples assim. Não é pozinho mágico, não, não. É o Espírito Santo nos motivando. Oh, peraí, você não pode se conformar em ter a sua geladeira cheia enquanto tantas pessoas estão com fome. Você não pode se conformar a cada dia tendo e ganhando, e as pessoas necessitando. Oh, vamos dividir isso. Ele chega para você e fala assim, oh, lembra de Deus? Deus fez isso. Ele chega para você e fala assim, lembra de Jesus? Jesus fez isso. Ou, lembra de mim? Eu estou fazendo isso, que eu poderia estar com Deus Pai, eu poderia estar com Deus Filho, mas eu estou aqui, e escolhi você para morar. Para quê? Para te convencer disso. Para mostrar que hoje é sua missão ter a preocupação com o seu próximo. Você já entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Será que você já entendeu isso? Falar na teoria é fácil, irmãos, meus amigos. Dizer que sim é fácil, mas são as suas atitudes é que realmente afirmam ou não essa realidade. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você entendeu isso? Amar ao próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar dele nesses momentos. Não é estar em casa tranquilo porque você tem o seu salário, porque você tem o seu dinheiro, porque você tem o seu alimento. Eu não quero nem saber, o governo tem que se preocupar com isso. Não, a Bíblia não diz isso. O governo tem que fazer a sua parte, sim, mas a Bíblia diz que nós também precisamos fazer o que é possível. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar. Se eu não quero o meu filho com fome, eu não posso aceitar que um filho de alguém está com fome e eu não faço nada. E é o Espírito Santo quem nos convence. A outra parte que o Espírito Santo faz ele garante a salvação. Onde está isso? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Olha que coisa linda, olha que versículo lindo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. O Espírito Santo de Deus habita dentro do teu coração ou não? É uma pergunta. Porque se ele habita, você é sensível à voz dele. Se ele habita, você está disposto a fazer o que ele determinou. Outra coisa, ele nos ensina, está no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de verdade nos guiará a toda a verdade. Você já parou para pensar nisso? E também, para encerrar, ele produz frutos. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Como identificar se o Espírito Santo é real na sua vida? Pelos frutos. O fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Simples assim. Deus doou-se, Jesus doou-se, o Espírito Santo doou-se, agora é a nossa vez. Então faça a sua parte e seja sempre disposto em ter uma vida em Deus, para transmitir essa vida para outras pessoas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente também falar uma coisa, o apóstolo pediu para que eu falasse umas palavras bem rápidas sobre células. Hoje nós estamos impedidos da célula presencial, devido a essa pandemia. Mas nós estamos funcionando aqui na Pravuna com várias células online. Então eu queria te desafiar a transformar a sua célula nesse momento em uma célula online. Baixe um aplicativo, convoca a tua célula e faça como a presencial, mas online. Da mesma forma, os estudos serão lançados essa semana ainda, para que a gente possa ter uma mesma linguagem. Nós já temos aqui na Pavuna, parece que 6 ou 7 células da equipe da Claudinha já funcionando online. Então eu queria que os outros coordenadores das outras regiões, que também orientasse o seu pessoal a abrir essas células online, tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Juntos somos fortes. Amém.